Bom, irmãos e irmãs, eu quero hoje, nesta noite, Hermanos y hermanas, yo quiero en esta noche agradecer ao Senhor porque é uma semana mariana, agradecer al Señor porque es una semana mariana. mas hoje, esta noite, tem um gostinho especial. Mas en esta noche hay un gustito muy especial. Quando o Padre Diego estava iniciando a oração antes da missa, Cuando el Padre Diego iniciaba la oración antes de la misa, meu coração se enchia de gozo, mi corazón se llenaba de gozo. porque estava sentindo muita presença do Senhor aqui. Yo sentía mucha presencia del Señor en este lugar. E quando estava depois da comunhão sentado, Y después, cuando yo estaba sentado después de la comunión, eu tive uma visão do coração de Jesus. yo tuve una visión del corazón de Jesús. E o coração de Jesus estava muito vermelho e pulsante. El corazón de Jesús estaba muy rojo y latiendo. E perguntei a Jesus: Jesus, por que o teu coração está tão vermelho e assim pulsando aceleradamente? Entonces, cuando yo tuve esa visión, le pregunté a Jesús: Jesús, ¿por qué tu corazón está tan rojo y está latiendo tan fuertemente? E Jesus me disse: Y Jesús me dijo, é assim que fica o meu coração quando o meu povo me louva. así queda mi corazón cuando mi pueblo me alaba. O coração de Jesus como que fica emocionado, feliz, contente, El corazón de Jesús queda emocionado, feliz, contento. quando você começa a louvar a Deus. Cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios. Então hoje nós vamos falar de um tema muito importante, Entonces, en esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, sobre a oração do louvor. sobre la oración y la alabanza. Mas antes disso nós vamos aprender com Maria, Mas antes de eso vamos a aprender con María. porque é uma semana mariana, então vamos aprender de Maria, Porque recuerden que es una semana mariana y vamos a aprender de María. como louvar ao Senhor Cómo alabar al e Señor. por que louvar ao ¿Y Senhor. por qué alabar al Señor? A palavra que nós vamos ouvir, que nós vamos entender nesta noite, La palabra que nosotros vamos a comprender en esta noche é a palavra de João capítulo 19, versículo 25. está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Maria que está aos pés da cruz. María que está a los pies de la cruz. Eu estava lembrando antes disso de uma história Antes de eso yo estaba recordando de una historia que aconteceu comigo e com um amigo meu. que pasó conmigo y con un amigo mío. Um amigo meu que não é convertido ainda, Un amigo mío que aún no está convertido. mas sei que o Senhor vai convertê-lo. Mas yo estoy seguro que el Señor lo va a convertir. Ele me procurou um tempo atrás porque éramos colegas de escola. Hace mucho tiempo atrás él me buscó porque éramos amigos de escuela. E ele estava então se formando em uma especialidade sobre publicidade e marketing. Él estaba estudiando en la Universidad de Marketing, Publicidad. Então eu perguntei a ele de uma forma assim muito amigável: Entonces, de una manera muy amigable, yo le hice una pregunta. então veja, nós temos o melhor produto, que é Jesus Cristo, podemos dizer assim, como publicidade. Yo le dije a él: nosotros tenemos un mejor producto, es Jesucristo. E perguntei a ele, para poder mostrar mais Jesus Cristo para as pessoas, Entonces yo le hice una pregunta a él: para poder mostrar a Jesucristo a ¿Qué más podemos personas, hacer? ¿qué podemos hacer? e ele me olhou e disse assim: Él me miró y me dijo: a primeira coisa que eu faria nas igrejas de vocês lo primero que yo haría en las iglesias de ustedes seria tirar a cruz. sería retirar la cruz. Eu olhei para ele e disse: Entonces yo le miré y le dije: afasta-te de mim, Satanás. aléjate de mí, Satanás. Porque ¿Por qué? foi uma brincadeira, mas era verdade. Fue una broma, mas era una verdad. Eu disse: por que tirar a cruz de Cristo da igreja? Yo le pregunté a él: ¿por qué tenemos que retirar la cruz de Jesús de la iglesia? E ele me disse: é que as pessoas já sofrem muito, Es que las personas ya sufren mucho, já têm tantas dores e sua própria cruz. ya tienen muchos dolores en su propia cruz. Então, quando chegam na igreja e querem ter alívio, Entonces, cuando esas personas sufridas llegan a la iglesia y quieren encontrarse aliviadas en la iglesia, chegam na igreja e vem logo uma cruz. llegan a la iglesia y nuevamente están viendo una cruz. Então tem que tirar a cruz. Entonces es mejor que saquen la cruz. Eu disse para ele: você não entendeu nada sobre a cruz, Entonces yo le dije: tú no comprendiste nada de la cruz, sobre o sofrimento. no comprendiste nada sobre el sufrimiento. E às vezes acontece isso não apenas com o meu amigo, mas com a gente também. Eso no pasa solamente con mi amigo, sino con nosotros también. Então vamos entender o que significa estar aos pés da cruz como Maria. Entonces en esta noche nosotros vamos a comprender qué significado tiene estar a los pies de la cruz con María. A primeira coisa que é importante entender é que a cruz, ou o sofrimento, La primera cosa que tenemos que aprender el significado de la cruz es el sufrimiento. que o sofrimento é connatural à existência humana. El sufrimiento es connatural a la existencia O humana. Papa São João Paulo II San Juan Pablo II escreveu uma encíclica sobre o sofrimento. Juan Pablo
Pablo II escribió una encíclica sobre el sufrimiento. Salvi viti dolores significa a salvação pelo sofrimento. Significa la salvación por el sufrimiento. E nesse documento, João Paulo II falava sobre isso. En ese documento Juan Pablo II hablaba sobre el O sufrimiento. sofrimento é connatural à vida humana. Juan Pablo II nos decía que el sufrimiento es connatural a la vida humana. Então todos nós vamos ter sofrimentos e cruz. Entonces todos nosotros vamos a tener sufrimiento y vamos a cargar una cruz. A grande questão é como vamos estar diante da cruz. Eso es lo que tenemos que ver ahí, de qué manera nosotros vamos a estar ante la cruz. E Maria vai nos ensinar isso. Entonces María nos va a enseñar eso. João capítulo 19, versículo 25 nos diz Juan capítulo 19, versículo 25 nos va a decir que junto à cruz de Jesus que junto a la cruz de Jesús estava Maria Madalena, estaba María Magdalena, Maria mulher de Cleofas, María mujer de Cleofás, João, ou discípulo amado, Juan el discípulo más amado, mas o mesmo evangelista diz que estava Maria, mas el mismo evangelista nos va a decir que estaba María, somente que Maria estava de pé. solamente que María estaba de pie. Estava de pé diante da cruz. Estaba de pie delante de la cruz. Então Maria já está nos ensinando como estar diante da cruz. Entonces María ya nos enseña cómo nosotros tenemos que estar delante de la cruz. Estar na cruz ou no sofrimento de pé. Tenemos que estar en la cruz y delante del sufrimiento de pie. O que significa estar de pé? É uma posição profética. Entonces, ¿qué significado tiene estar de pie? Es una Posição profética. posición profética. Isso acontece na liturgia. Y eso acontece en la liturgia. Uma posição profética. Una posición profética. Tudo aquilo que nós fazemos na liturgia tem um significado. Todo lo que nosotros realizamos en la liturgia tiene un significado. Quando você está sentado no momento das leituras da missa, En el momento de las lecturas, cuando ustedes están sentados, significa que você está como discípulo, significa que estás como discípulo. como aluno que está na escola sentado, Estás como un alumno sentado en la escuela, ouvindo o mestre falar. escuchando al maestro hablar. Mas existem alguns momentos que nós nos colocamos de pé. Mas va a haber durante la liturgia algunos momentos que nosotros nos vamos a poner de pie. Quando o ministério de música Cuando el ministerio de música começa a cantar aleluia. comienza a cantar aleluya. Aliás, o ministério de música maravilhoso. Es más, este ministerio de música es Palmas a maravilloso. Jesus por este ministério Aplausos maravilhoso. a Jesús por este ministerio de música maravilloso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilloso, maravilloso. Então, quando nós nos colocamos de pé com essa música, aleluia, Entonces, cuando nosotros escuchamos la música y nos ponemos de pie, aleluya, é um ato profético de ressurreição. es un acto profético de resurrección. O aleluia é o canto da ressurreição. El aleluya es un canto de resurrección. Aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluya, Jesús resucitó. Diga aleluia, Jesus ressuscitou. Sí, aleluya, Jesús resucitó. Então estamos de pé na hora do evangelho como uma posição de ressuscitados. Entonces estamos de pie, como dice el Evangelio, en una posición de resucitados. Porque Jesus ressuscitado está nos falando. Porque Jesús resucitado nos está hablando. Depois, quando nos sentamos para ouvir a pregação, Nuevamente después cuando nos sentamos para escuchar la predicación, é a mesma coisa que antes, como discípulos escutando o mestre. es lo mismo de antes. Es los alumnos sentados como los discípulos escuchando al maestro. Quando vamos rezar o credo, Cuando después, más adelante, vamos a rezar el credo, nos colocamos de pé novamente. vamos a ponernos de pie nuevamente. Porque a palavra de Deus nos diz que pela fé somos ressuscitados. Porque la palabra de Dios nos dice que por la fe fuimos resucitados. Então estar de pé é uma posição de ressuscitado. Entonces ponernos de pie es una posición de estar resucitados. Então veja que impressionante, Maria está diante da cruz Presta atención aquí que María está a los pies delante de la cruz em uma posição de ressuscitada. en una posición de resucitada. É uma atitude profética. Esa es una actitud profética. Maria está diante da cruz, María está delante de la cruz, mas ela sabe que Deus vai ressuscitar Jesus. mas sabe que Dios va a resucitar a Jesús. Então a cruz não consegue dobrar Maria, Entonces la cruz no va a conseguir que María se doble, porque Maria está antevendo a ressurreição. porque María ya está mirando la Eu resurrección. vou ensinar a você uma coisa nesta En noite. esta noche yo te voy a enseñar algo. Como você deve rezar diante do sofrimento ou da cruz. Yo te voy a enseñar cómo tienes que rezar ante el sufrimiento de la cruz. Quando você está nas dores, nos problemas, nas dificuldades, Cuando estás con problemas, con dificultades,
Vou dizer a você, não se coloque simplesmente de joelhos. No, te voy a decir, no te coloques solamente de rodillas. Não se prostre tanto no chão. No te postres tanto en el suelo. Quando você estiver no momento de cruz, Cuando estés en momento de cruz, de sofrimento, de se coloque sofrimento, de pé. colócate de pie. Por quê? ¿Por qué? Porque é um ato profético. Porque estar de pie ante el dolor es un acto profético. Maria é a nova Eva. María es la nueva Eva. A primeira Eva estava diante de uma árvore. La primera Eva, recuerden que estaba delante del árbol. E quando Satanás chega em forma de serpente, Y cuando Satanás llega en forma de serpiente, faz com que Eva caia no pecado. es ahí que Satanás, la serpiente, hace que ella caiga en el pecado. Eva estava de pé diante da árvore, Eva estaba de pie delante del árbol. estava na graça de Deus. Ahí ella de pie estaba en la gracia. E de repente a tentação e o pecado fizeram Eva cair. Entonces la tentación y el pecado hizo que Eva cayese. Agora Maria está diante de uma outra árvore, Entonces ahora María nuevamente va a estar delante de un nuevo árbol, a árvore da cruz. el árbol de la cruz. Somente que Maria não cai diante dessa árvore. Solamente que María no cae delante de ese Ela árbol. está de pé diante da Ella va a cruz. estar de pie delante de la Porque cruz. isso é profético. Porque eso es profético. Amém. Amén. Isso é profético porque Eso es profético porque a primeira Eva diante da primeira árvore la primera Eva delante de ese primer árbol caiu e Satanás venceu. cayó y Satanás venció. Agora diante da nova árvore, a nova Eva Ahora delante del nuevo árbol, la nueva Eva María não vai mais cair. no más va a É caer. Satanás que Es vai cair e vai Satanás quien cae y se rastejar. arrastra. Cumpre-se então a promessa que o Senhor já havia dito a Eva. Entonces ahí se cumple la palabra, la promesa que el Señor ya había dado a Eva. O Senhor tinha dito El Señor te ha dicho que a serpente vai rastejar que la serpiente se e arrastrará comer pó. y va a comer tierra. Então quando você está diante da cruz, Entonces cuando estamos o Os- cuando tú estás delante de la o cruz, Senhor não quer que você fique prostrado el rastejando. Señor no quiere que tú estés como la serpiente. Quem postrado, precisa arrastrándote. rastejar é Quien precisa andar Satanás. arrastrado es Satanás. Quem precisa comer pó é Satanás. Quien precisa comer tierra es Satanás. Então, irmãos, Então, quero dizer a hermanos, você sobre isso. Quiero decirles a ustedes sobre eso. Maria está diante da cruz de pé, María está delante de la cruz de pie. num ato profético de Es ressurreição. un acto profético de resurrección. O que será que Maria estava rezando? Entonces, imagínense qué será lo que María estaba rezando. O que estava pensando Maria naquele momento? ¿Qué será? Pensaba María a los pies de la cruz en ese momento. Maria não estava pensando em si, María no estaba pensando porque en se sí. estivesse pensando na sua dor, estaria caída. Porque si ella hubiese estado pensando en su dolor, estaría caída. Não está pensando nos discípulos, nos apóstolos, No está pensando en los discípulos, no está pensando en los apóstoles. e nem nos pecadores que estão crucificando Jesus, Y ni siquiera está pensando en los pecadores que están crucificando a e nem Jesús. mesmo está apenas pensando nas dores de Jesus. Y tampoco está pensando en los dolores de Jesús. Maria está tendo como que um ato profético, uma atitude profética María está teniendo un acto profético, una actitud profética de ressurreição. de resurrección. Por isso está de pé. Por eso ella está de pie. Então, provavelmente, essa atitude de Maria Entonces probablemente esa actitud de María mostra que Maria estava tendo uma outra oração, muestra que María estaba teniendo otra oración. uma oração de louvor ou de adoração, Una oración de alabanza, una oración de adoración. ou uma oração de adoração alabante, O una oración de adoración alabante. porque está de pé. Porque ella está de pie. Quando o anjo chegou-se a ela, Cuando el ángel llegó a ella, e quando ela foi depois a sua prima, a sua parente Isabel, cuando ella después, cuando el ángel llegó a ella y después María se fue a visitar a su prima Isabel, é uma das poucas vezes que se vê a oração de Maria. es una de las pocas veces que vamos a ver la oración de María. E Maria está assim de pé com as mãos levantadas, Entonces imaginamos que María está así de pie con las manos levantadas dizendo: a minha alma engrandece y o diciendo: Senhor. mi alma engrandece al Ele Señor. fez grandes coisas em mim. Él hizo grandes cosas en mí. Ele é poderoso e Él es santo. poderoso y santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração. Y su misericordia se extiende de generación en Porque o generación. Senhor é fiel. Porque el Señor
Señor es fiel. a sua aliança, Y a su as suas alianza, promessas. a sus promesas. Provavelmente Maria estava assim diante da cruz, Entonces probablemente María estaba así delante de la cruz, antevendo a ressurreição, ya anticipándose a la resurrección. estava louvando e adorando ao Senhor, Estaba adorando y em uma alabando al posição Señor. profética. En una posición profética. Não estava prostrada, No estava estaba de pé. postrada, ella estaba de pie. Veja, irmãos, hoje vamos falar então sobre isso. Ve, hermano, entonces esta noche vamos a hablar de eso. Existem muitos tipos de oração, Existen muchos tipos de oración e todas as orações são y boas todas las oraciones son quando são buenas feitas com fé e de cuando coração. son hechas esas oraciones de fe y de corazón. Mas existem algumas orações que podemos dizer são mais perfeitas. Pero existen oraciones más perfectas. Por exemplo, quando nós fazemos uma oração de pedido de perdão, uma oração penitencial. Por ejemplo, cuando hacemos una oración penitencial pidiendo perdón. O que estamos pensando naquele momento? ¿Qué estamos pensando cuando pedimos Aonde perdón? está nosso foco, nossa visão? ¿Dónde está nuestra visión cuando nosotros hacemos la oración de pedir perdón? Em nossos pecados. En nuestros pecados. Dizemos, Senhor, tem piedade dos meus pecados. Entonces decimos, Señor, ten piedad de mis Porque às pecados. vezes sou orgulhoso, vaidoso, Porque soy preguiçoso. orgulloso, perezoso, vanidoso. Estou falando a Deus sobre mim, Yo estoy falando a Dios sobre mí, sobre os meus pecados. sobre mis pecados. É uma oração boa, Es una oración buena. mas ainda eu sou o centro desta oração. Mas aún esa oración que es buena, yo estoy siendo el centro de la oración. Quando fazemos uma oração de intercessão, Cuando nosotros hacemos una oración de intercesión, aonde está o centro da minha oração? ¿dónde va a estar el centro de Uma mi outra oración? pessoa, En la otra com as persona. suas necessidades. Por las necesidades de la otra persona que estoy intercediendo, Estou ¿verdad? falando ao Senhor, Senhor, abençoa essa Ahí yo estoy pidiendo pessoa, al Señor, Señor, bendice esta cuida persona. dessa pessoa, da sua Cuida de esta família. persona, de su familia. É uma oração boa, También es una oración mas o buena. centro desta oração Mas- é esta pessoa. Mas si ustedes perciben, el centro de esa oración va a ser esa persona por quien yo estoy intercediendo. Quando estou fazendo uma oração de cura, Cuando yo estoy haciendo una oración pidiendo sanación, o centro desta oração el centro de esa oración é uma enfermidade. es una enfermedad, Estou ¿verdad? falando com Deus sobre uma doença. Entonces yo estoy hablando y rezando a Dios por una enfermedad. Senhor, cura essa dor, essa Estoy enfermidade. pidiendo al Señor que cure esa enfermedad, que cure, que sane ese dolor. É uma oração boa, mas o centro da oração é a doença. Es una oración buena, mas perciban aquí que es el centro de esa oración de sanación es la enfermedad. E agora vamos falar uma coisa muito forte. Entonces ahora vamos a hablar una cosa fuerte. E quando fazemos então uma oração de libertação, Y cuando entonces hacemos una oración de liberación, qual é o centro da oração? ¿cuál es el centro de la oración? Meu Deus do céu, Mi Dios del cielo. é o mal. Es el mal, Estou ¿verdad? falando com Deus, Yo estoy hablando con Dios, mas estou dizendo que esta bruxaria, mas estoy diciendo que esa brujería, esse malefício ese maleficio que foi feito por essa pessoa, que fue realizado a esa ou o persona, mal que está atacando essa o pessoa, el mal que está atacando a esa que vai persona, embora. que se vaya. é uma oração muito boa, Es una oración buena, mas ¿verdad? eu estou falando a Deus Mas yo esa oración estoy realizando a Dios sobre o mal. sobre el mal. Agora, existe uma oração muito perfeita. Mas ahora les voy a enseñar una oración que existe, que es muy perfecta. Claro, a oração mais perfeita é a Santa Missa, Pero claro, la oración más perfecta es la Santa Eucaristía, la porque é Santa a Misa. oração que Jesus faz ao Pai. Porque es la oración que Jesucristo hace al Padre. Mas a oração da nossa parte, Más la oración de nuestra parte, a mais poderosa, la más poderosa, a mais forte, la más fuerte, é a oração de louvor es la oración de alabanza e de adoração, y la oración de adoración, ou de adoração alavante. o de una oración adorante y alabante. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: Padre, Hay veces llegan las personas y me dicen, Padre, eu preciso de uma oração forte. yo necesito, Padre, una oración fuerte. Dizem assim também aqui, não? Dicen así aquí, ¿verdad o no? Eu preciso de uma oração poderosa. Llegan y le dicen al Padre Diego, yo necesito una oración poderosa. Quem é que precisa de uma oração forte aqui nesta ¿Quién noite? necesita una oración fuerte aquí en esta noche? Então eu vou ensinar a você uma oração forte, Entonces en esta noche yo les voy a enseñar a ustedes una oración fuerte. uma oração poderosa. Una oración poderosa les É a voy a enseñar. oração do louvor, Es la oración de la é alabanza. a oração da adoração. Es la oración de la adoración. Porque a palavra de Deus nos diz: Porque la palabra de Dios nos dice. Deus habita em meio aos louvores. Porque la palabra de Dios nos dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Quando uma pessoa começa a louvar e adorar a Deus, Una persona comienza a alabar y adorar a Dios, o ambiente começa a ser transformado. el ambiente se comienza a Oh, transformar. aleluya. Aleluya. Está sentindo isso? Oh, Não, não. yo estoy-
Quando alguém começa a adorar a Deus, a atmosfera começa a ser transformada. Cuando uno comienza a adorar a Dios, la atmósfera se transforma. Não sabe mais como traduzir porque já está assim a Yo alabança e a ya oração. estoy, ya está ardiendo. Porque é ya está verdade, ardiendo. porque de verdade você está colocando o centro da sua oração. Es porque esa atmósfera se transforma, tu corazón arde porque estás poniendo en el centro de A Deus, não a mim mesmo, meus pecados, No estás poniendo el foco de la oración en ti mismo, en tus pecados, as enfermidades en las ou até mesmo o mal, enfermedades o hasta en el mismo mal. mas o centro da minha oração. Mas el centro de O mi meu oración coração está totalmente centrado y mi corazón ahí en esa adoración, en esa alabanza está centrada en Deus. en Dios. Senhor, tu és bom, tu és Y santo, ahí le tu és dice, Señor, tú poderoso. eres bueno, tú eres santo, tú eres Tu podes poderoso. todas as coisas, Y Senhor, tú eu te puedes todas las agradeço, cosas, porque Señor, yo te nada é impossível agradezco, para porque ti. nada es imposible para ti. Então, essa oração de louvor e de adoração Entonces, hermanos, esa oración de adoración é y uma de oração alabanza mais perfeita na es fé. la oración más perfecta en la fe. Porque você não está olhando para as coisas da terra, Porque tú no estás en esa oración mirando las cosas de la tierra, mas está como Maria de pé. mas estás como María de pie. Seu coração está de pé. Entonces tu corazón está de Como pie. dizemos na missa, levantemos o Porque coração. es como, recuerden como decimos en la misa, levantemos nuestro corazón. Estamos olhando para Deus Ahí estamos mirando hacia Dios com fé. con fe. A palavra de Deus nos fala La palabra de Dios nos na dice carta aos Hebreus 11:1 en la carta de los Hebreos capítulo 11 versículo 1 que a fé é a certeza do que não se vê. que la fe es tener la seguridad de aquello que no vemos. Então assim está Maria aos pés da cruz. Entonces ahí en fe vas a mirar a María a los pies de la cruz. Ela não está vendo a ressurreição. Ella está viendo la resurrección. Ela não está ella vendo no a está ressurreição. viendo, está Ela viendo está a Jesús. vendo a cruz. María a los pies de la cruz está viendo a su hijo crucificado. No está viendo la Está resurrección. vendo as chagas de Jesus, a dor de Jesus. María está viendo a su hijo sufriendo las heridas de Jesús. Mas Maria, a mulher de fé, Mas como María es una mujer de fe, não está vendo a ressurreição, no está viendo la mas resurrección. está crendo na Ella ressurreição. está creyendo en la E já está resurrección. louvando a Deus pela ressurreição que ainda não Y aconteceu. María está viendo y está al mismo tiempo alabando a Dios por la resurrección. Esse é o poder da oração do louvor. Eso es el poder de la alabanza. Porque você está orando por algo que ainda não aconteceu muitas Porque vezes. estás orando por aquello que aún no había acontecido. Então vou en ti. ensinar a você como orar com fé no louvor. Entonces en esta noche te voy a enseñar a ti cómo alabar a Dios en el dolor. E não rezar de forma errada. Y de esa manera nunca más reces de manera errada. Você que é uma mãe que tem o seu filho desviado. Tú que eres una madre que tienes un hijo con problemas. Como Manolo, assim, não? Então, se você começa a rezar sobre o seu filho e diz: ai, Senhor, meu filho é tão difícil. Y cuando tú comienzas a rezar al Señor por tu hijo y dices, Señor, mi hijo es muy difícil. Tem tantos problemas, está perdido no pecado. Tiene tantos problemas y está perdido mi hijo en el pecado. Não é uma oração de fé. No es, esa oración no es una oración É como de uma fe. oração de desespero. Esa oración va a ser una oración desesperada. Vou dizer a você, mamãe, como você deve rezar. Entonces, mamá, en esta noche yo te voy a enseñar cómo tienes que rezar. Aleluia. Oh, aleluya. Precisa dizer assim: Senhor, eu te Necesitas louvo. decir, Señor, yo te alabo. Porque eu creio que Porque meu yo filho creo que será mi hijo será convertido, salvo, transformado e vai servir ao y va a Senhor. servirte, Señor. Assim é uma oração de louvor de fé. Esa es una E oración vamos de aplaudir ao Senhor, alabanza. sim. Aplaude al Señor, es una oración de fe. Como uma pessoa vai orar pela enfermidade? Entonces, como una persona, ¿cómo tú vas a rezar por la enfermedad? Ai, Senhor, estou muito doente, estou muito mal. Ay, Señor, estoy muy enfermo, Acho estoy que muy vou mal. morrer. Ah, Señor, yo creo que voy a morir. É uma oração que não agrada a Deus. Esa es una oración que no agrada a Dios. Mas uma oração de louvor. Más, hermanos, una oración de Que está alabanza, como María de diante da adoración, cruz. que se pone como María a los pies de la cruz. É capaz de dizer: estou vendo a enfermidade, Esa oración es capaz de decir, yo estoy viendo la enfermedad, mas eu te louvo e te mas adoro, yo te Senhor, alabo y te adoro, porque eu Señor. sei que eu serei Porque yo sé que curado. seré curado, Eu Señor. sei que eu serei Yo totalmente liberto. yo sé que seré completamente liberado. Essa é a oração mais forte. Esa, hermanos, es la oración más fuerte. Vou contar a vocês dois testemunhos, Yo les voy a contar en esta noche dos porque testimonios. hoje vamos ter bastante tempo para louvar e adorar a Deus. Porque esta noche vamos a tener bastante tiempo de alabar y adorar a Dios. Alguns anos atrás chegou para mim uma mamãe Hace muchos años atrás llegó a mí una madre que depois da missa me procurou que cuando terminó la misa me buscó
E veio com as roupas de sua filha, como que tinha uns 7, 8 anos. Y esa mujer llegó con las ropas de su hija, que tenía aproximadamente 7, 8 años. E me disse: padre, preciso de uma bênção, de uma oração, Y esa mujer me dijo: padre, necesito una bendición, una oración, porque minha filha está quase totalmente cega. porque mi hija está totalmente ciega casi. E vai fazer uma cirurgia amanhã, Y mañana va a hacer una cirugía. a segunda-feira. El lunes iba a entrar a cirugía. E eu disse a ela: você tem fé? Y yo entonces le dije a esa mujer: mujer, ¿tú tienes fe? Sim, padre, eu tenho fé. Y ella me dijo: sí, padre, yo tengo fe. Eu mudei a pergunta um pouco e disse: você ama sua filha? Entonces yo cambié la pregunta y le dije: mujer, ¿tú amas a tu Ela hija? disse: com certeza, Yo padre, le eu amo dije- minha filha. yo le dije: padre, con toda seguridad yo amo a mi hija. Então eu disse a ela: peça a Deus que transforme todo o amor que você tem pela sua filha em fé. Entonces yo le dije a esa mujer: pide a Dios que transforme todo el amor que tú tienes a tu hija y que le transforme en fe. Aí perguntei a ela: agora você sente que sua fé está mais forte? Entonces ahí después yo le pregunté a ella: ¿sientas que tu fe está más fuerte? Sim, padre, se minha fé for do tamanho do meu amor, minha fé é poderosa. Oh, sí, padre, si la fe es tamaño de mi amor, la fe está poderosa. Então disse ela: ponha todo o amor em fé que você tem por nesta oração. Entonces yo le dije a ella: todo el amor que le has puesto en fe, coloca en esta oración. E não vamos pedir a Deus a cura da sua Y filha. no le vamos a pedir a Dios la cura, la sanación de tu Vamos hija. louvar a Deus porque o Senhor vai curá-la. Y vamos a alabar a Dios porque el Señor la va a curar. Então coloquei as minhas mãos sobre a roupa com a mãe. Entonces en esos momentos yo coloqué mis manos sobre la ropa juntos con la madre. Veja, não é que foi a minha oração Presta atención aquí, no es que fue mi ou as oración minhas mãos, o que fue mis manos, foi a oração do louvor. fue la oración de la alabanza. Enquanto estávamos louvando o Senhor pela cura da sua filha, Entonces cuando nosotros estábamos alabando a Dios por la o Senhor me deu uma sanación de su visão hija, clara. el Señor me dio una visión muy clara. Eu vi a sua filha que não estava ali Yo vi a la hija que no estaba aquí e estava com a sua mãe indo ao hospital. y yo en esa visión yo vi que estaba la hija con la madre camino al hospital. E estavam numa sala do hospital Y ellos estaban en una sala en el de hospital preparação para a de cirurgia. preparación para la cirugía. E de repente vi que essa menina já estava com a roupa para a Y cirurgia. en esa visión yo vi a la niña que ya estaba con ropa cirúrgica. E então chegaram os médicos, os enfermeiros, aliás, Entonces ahí habían llegado los médicos, las enfermeras, colocaram a todos, criança numa maca. y habían colocado a la niña en la cama. E enquanto a criança ia com a maca para o bloco cirúrgico, Entonces cuando ya colocaron a la niña en la cama para llevarla a la sala a cirúrgica, criança, na minha visão, en la visión que estaba teniendo la niña, ficava totalmente curada. quedaba completamente curada. Eu disse para a mãe: você acredita nisso? Entonces yo le conté a la madre esa visión y le pregunté: ¿tú crees en eso? E ela me disse: agora que transformei o amor em fé, creio, padre. Y ella me respondió: ahora que yo transformé todo el amor que tenía en fe, yo creo, padre. Então você vai para casa louvando ao Senhor pela cura da sua filha. Entonces tú regresas a tu casa alabando al Señor por la sanación de tu hija. Na semana que se passou, En la semana que pasó, no próximo final de semana, en el próximo final de semana, veio uma mulher llegó una mujer. e nem reconhecia essa mulher porque estava diferente. Yo ni le había reconocido a esa mujer porque ella estaba completamente E distinta. estava com uma menina. Estaba con una niña. E quando chegou em mim disse: padre, padre, o senhor lembra de mim? Y cuando ella llegó y me dijo: padre, padre, ¿recuerdas de mí? E eu disse a ela: não. Yo le dije a ella: no, yo no me acuerdo. Então ela me disse: eu sou aquela mulher que estaba pedindo pela sua filha que estava ficando cega. Yo le dije, ella me dijo: padre, yo soy aquella mujer que pedía a usted para que rezase por mi hija que estaba quedando ciega. Eu perguntei o que aconteceu. Yo le pregunté a ella: ¿qué pasó? Ela disse: voltei para casa louvando a Deus. Yo regresé a mi casa alabando a Dios. E estava feliz, padre. Yo estaba muy feliz, Estaba padre. danzando. Yo estaba danzando, E minha mãe, padre. quando cheguei em casa, minha filha perguntou: Y cuando yo llegué a casa, mi hija me preguntó. mamãe, por que você está feliz? Y mi hija me preguntó: madre, ¿por qué estás feliz? E a mãe respondeu: estou feliz porque o Senhor vai te curar. Ella me respondió, y mi madre, yo le La madre responde. La madre respondió: yo estoy feliz porque el Señor te va a curar. E então a filha começou a louvar juntamente com a mãe. Entonces la hija con la madre comenzaron a alabar. E a mãe estava aí com a sua filha me contando isso. Y la madre estaba ahí con su hija en ese momento contándome Que no dia seguinte foram ao hospital que al día siguiente regresaron al e hospital foram para uma sala y fueron para la e sala. colocaram a roupa cirúrgica da Ya le filha habían puesto la ropa de la cirugía a la hija. e chegaram os enfermeiros com a maca Y llegaron los enfermeros con la cama para e llevarla a la colocaram a sala. menina
na maca para o corredor. y colocaron a la niña en la cama para llevarla a la sala cirúrgica. E disseram à mãe: você não pode ir junto. Y le dijeron a la madre, usted no puede entrar. De repente, quando a menina foi levada na maca para o bloco cirúrgico, De repente, cuando le estaban llevando a la niña ahí por ese pasadizo al lugar cirúrgico, a de la mãe ouviu cirugía, grito da sua filha la madre escuchó un grito de la hija que dizia: para! que decía para. E a mãe saiu correndo para ver o que tinha Y acontecido. la madre en esos momentos corrió para ver qué había pasado. E os médicos saíram correndo para ver o que tinha acontecido. Todos los médicos salieron corriendo para ver qué había pasado. E disse a mãe para mim naquele momento: Y la madre me dijo ahí en ese momento. padre, perguntei a minha filha o que aconteceu. Yo le dije, hija, ¿qué aconteció? E ela disse: ¿Qué mamãe, pasó? não sei o que aconteceu, Y ella me respondió, madre, no sé qué, mas qué eu estou pasó. curada, estou vendo Mas completamente. yo estoy sana, estoy viendo completamente. Nem mesmo óculos vai precisar usar. Ni lentes van a Está estar curados. totalmente curada. Que se quedó completamente curada, ni lentes ocupa. Esse é o poder do louvor. Ese es el poder de la Deus curou alabanza. completamente. Y Dios le sanó completamente. A menina nem com óculos não precisa usar. La niña ni lentes necesita usar. Vou contar outro testemunho. Voy a contarles otro E testimonio. depois vamos louvar ao Senhor. Y Amém? después vamos a alabar al Señor. Amén. Porque estou com vontade de louvar a Deus. Porque yo estoy Amém? con con unas ganas de alabar a Dios. Amén. Estava em uma oração. Estava em um momento de oração de exorcismo. Yo estaba haciendo una oración de exorcismo. Isso não se faz a qualquer pessoa. Esa oración de exorcismo no se hace a cualquier persona. Ninguém chega depois aqui: padre, quero um exorcismo. Não. Nadie va a llegar aquí después me va a decir, padre, yo quiero un exorcismo. No. É um exorcismo oficial. Eso es un exorcismo oficial. Uma menina já maior Una chica 20 anos. de aproximadamente 20 años estava passando por um problema espiritual muito forte. estaba teniendo problemas espirituales muy fuertes. Então a família levou a menina até mim. Entonces la familia llevó a la chica a E mí. tivemos que começar a fazer exorcismos oficiais. Y oficialmente tendríamos que hacer una oración de exorcismo. E então começamos a fazer a oração. Entonces comenzamos a hacer la oración de exorcismo. E o exorcista precisa ter autoridade. Y el exorcista precisa tener autoridad. E já estava um pouco acostumado com isso. Yo ya estaba acostumbrado con esas cosas. Começamos a fazer o exorcismo. Y comenzamos a hacer exorcismo. Somente que passaram-se 2 horas. Solamente pasaron 2 horas. E estava ali fazendo a oração. Y yo estaba haciendo ahí la oración. E o demônio simplesmente não saía. Y el demonio simplemente no E salía. eu já estava esgotado. Yo estaba muy cansado. A família estava esgotada. Toda la familia estaba cansada. Porque estávamos rezando. Porque nosotros rezábamos y Pedia a rezábamos. Deus: Senhor, Y liberta pedíamos a Dios, Señor, libera. essa menina deste mal. Salva a esta menina del E o mal. demônio às vezes começava a rir. Y el demonio muchas veces, a veces se comenzaba a reír. E eu pensei: Senhor, mas eu estou confessado. Y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy confesado. Perguntei à família: vocês estão aqui em pecado? Y entonces yo le pregunté a la familia que estaba ahí en la oración, le pregunté, Não, padre, ¿alguien de nos ustedes está en confessamos pecado? agora domingo. Y ellos me respondieron, no, padre, nosotros nos confesamos ahora el domingo. E pensei: Deus quer me dizer alguma coisa. Y entonces ahí yo pensé, el Señor me quiere decir algo. Mas estava tão cansado, Mas yo estaba muy cansado tão esgotado, y estaba muy agotado, que disse à família que estava comigo: que yo le dije a la familia que estaba conmigo, tirem a mão da menina, saquen la mano de la niña. que estava muito agitada, o demônio, não? Porque el demonio estaba muy agitado y se movía mucho. Levantem suas mãos Y les dije, levanten sus manos e vamos começar a louvar a y Deus. vamos a comenzar todos a alabar a Dios. O pai da menina olhou para mim e disse: Y el padre de la chica me miró y me dijo, mas padre, o mal está muito agitado, pode fugir, pode quebrar alguma coisa. mas padre, mira, el mal está haciendo que ella se agite mucho, puede huir y puede hacer que quiebre algunas cosas aquí. E eu disse: não sei, sinto que precisamos louvar a Deus. Yo le dije a él, no sé, siento que necesitamos alabar a Dios. Meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, quando levantamos nossas mãos cuando levantamos nuestras e manos começamos a louvar a Deus, y comenzamos a alabar a naquela Dios, sala, en aquella e começamos sala, a glorificar a y Deus, comenzamos a glorificar a Dios, tiramos nossas mãos da menina que estava possuída, sacamos nuestras manos de la menina que estaba poseída, de la chica Levantamos que ao estaba céu. poseída, y levantamos al cielo, tiramos nossos olhos dela retiramos nuestra mirada de e ella olhamos para o y, céu, y nuestra mirada la llevamos al cielo, paramos de falar com o demônio dejamos de hablar con el e demonio começamos a louvar a y Deus. comenzamos a alabar a Dios. O demônio ficou tão agitado El demonio quedó tan e agitado, ficou tão irritado quedó tan molesto, que começava a gritar: pare, não que consigo. comenzaba a gritar, paren, Não paren, consigo no mais ouvir consigo, isso. no quiero más, no E puedo nós oír más esto. louvávamos mais, Y nosotros e alabábamos adorávamos más, y adorábamos e más. rapidamente o demônio foi Y embora. rápidamente el demonio huyó. O demônio não pode suportar o poder do louvor. El demonio no aguanta el poder de la alabanza. Amém. Amén. Glória a Deus. Oh, gloria. Oh, Oh, gloria.
E é por isso que este lugar, Es por eso que en este lugar, la mansión, la mansión, que é um lugar de louvor, que es lugar de alabanza, de adoração, es lugar de adoración, acontecem tantos milagres, pasan muchos milagros, tantas curas, tantas sanaciones, como daquela filha como de esa que niña estava quase cega, que estaba casi ciega, e acontecem tantas libertações, y que pasan muchas liberaciones, como dessa outra moça como de la otra niña que se liberó, que estava liberta, que estava porque possessa e se liberou. aqui é um lugar de louvor. porque aquí en la mansión es un lugar de de alabanza adoración. y de adoración. Nós vamos fazer uma experiência nesta En noite, esta noche tú y yo vamos a hacer una experiencia como Maria. como María. Não importa se você esteja na cruz, No importa si tú estás así como Nos María en la cruz. sofrimentos. No importa si tú estás con sufrimiento en esta você não noche. vai olhar apenas para a cruz. En esta noche tú no vas a mirar tu sufrimiento, no vas a mirar a la cruz. Você vai fazer um ato profético. Tú en esta noche vas a hacer un acto profético. Você vai se colocar numa posição ressuscitada. Tú en esta noche te vas a colocar en una posición profética se de coloque de resurrección. pé. Entonces ponte de pie. Como Maria, Ponte de pie como María. nesta posição En esta profética. posición profética. E nós vamos louvar a Deus. Y nosotros en esta noche vamos a alabar a Dios. Não vamos olhar para nós mesmos. Nosotros no vamos a mirar para nuestros Esqueça de problemas. tudo mais. Olvídate de todo. Esqueça inclusive do tempo. Entonces olvídate de la hora. Não é para olhar no relógio. No mires el reloj. É en esta para noche. olhar para o Senhor. Y es solamente para mirar al Señor. E você vai louvar a Deus. Y en esta noche vas a alabar a Dios. E adorar a Deus. Y vas a adorar a Dios. Com liberdade. En libertad. Algumas pessoas aqui nesta noite Hay unas personas aquí en esta noche. vão começar a louvar a Deus de uma forma tão forte. Va a haber personas aquí que van a comenzar a alabar a Dios de una manera tan fuerte. E vão começar a dançar em Y van a adoração. comenzar a danzar en adoración. Seja livre. Sé libre. Se você sentir vontade de pular, Si tú tienes las ganas de saltar, de dar glórias a Deus com gritos de alegria e júbilo, de dar glorias a Dios con alegría, con júbilo, você não gritos. está preso. Tú no estás prisionero. Diz a palavra de Deus, onde está o Espírito, aí está a La liberdade. palabra de Dios dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Então o Ministério de Música vai nos ajudar. Entonces el Ministerio de Música nos va a E ayudar. depois nós vamos esquecer até do Ministério de Y Música. después nosotros nos vamos a olvidar del Ministerio Porque de vamos Música. começar a louvar a Deus com liberdade. Porque vamos a comenzar a adorar a Dios y a alabar en libertad. Vamos a cantar ao Senhor, a celebrar, a dançar. Vamos, levante suas mãos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos Vamos a a adorar al comenzar a Señor. adorar. Vamos a adorar al Señor. Aleluia. Aleluya, aleluya. Vamos, 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 vamos. vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Que yo ni pedía. Hermanos, comienza a adorar en esta noche. Comienza a levantar tus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ponte al pie de la cruz en esta noche. Ponte al pie de la cruz en esta noche. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Olvídate de la persona que está a tu lado. Olvídate. Apaga el celular. Apaga el celular. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y comienza a adorar. Comienza a adorar. Te adoramos, Te santo, adoramos, santo, te adoramos, santo, te adoramos, Senhor. te adoramos.